Olá! Hoje é dia de dica de técnica aqui para que você possa aplicar no seu dia a dia. Já tô aqui com o meu EVA pronto para que a gente possa fazer um exercíciozinho muito legal no final, para que você possa deixar o corpo mais solto, mais flexível e mais alongado. Lembre que todos os dias, meio-dia e 7, estamos aqui para um bate-papo. Seja sobre técnica, seja sobre conteúdo, seja sobre dicas de filme, de leitura, coisas que você possa inserir no seu dia a dia e gerar resultados diferentes e mais interessantes para você. Já estamos com a Franci aqui, então aguardando vocês entrarem. Olá, querida! Hoje é dia de técnica por aqui, já tô até no meu EVA aqui em outro ambiente pra gente fazer uma técnica junta muito tranquila que dá pra você fazer em qualquer lugar para o corpo ficar mais alongado, mais flexível. Então, fica aí até o final. Olá, Camila. Então, pessoal entrando aqui, muito bom estar aqui com vocês. Então hoje é dia de técnica, nós vamos falar um pouquinho sobre técnicas e a movimentação consciente. O que é uma movimentação consciente, né? Por que é interessante nós fazermos técnicas de força, de flexibilidade, de alongamento? Qual é o objetivo disso tudo, além do corpo físico em si, né? Porque muitas vezes as pessoas acham, eu vou fazer uma técnica de força para ficar com a musculatura tonificada. Boa tarde, Camila. Ou vou fazer uma técnica de alongamento porque eu quero ser mais alongado, tá? Mas e aí? Qual é o objetivo exatamente disso, né? Qual é o objetivo de ter um corpo mais tonificado ou de ter uma musculatura mais alongada? Uma pergunta, vocês estão me ouvindo bem? Porque hoje eu tô com fone de ouvido, porque na hora da técnica eu vou ficar um pouco longe do celular. Então, me fala se vocês estão me ouvindo direitinho, se o som tá ok para vocês, tá? E vamos começar então aqui o nosso bate-papo de hoje. Muito bem, então vamos lá. O que é uma movimentação consciente, né? Uma movimentação consciente é aquela que vai fazer com que através dela você conheça mais o seu corpo e precisa muito de fortalecimento muscular e alongamento. Olha só, então já fica ligada aqui, vou te dar várias dicas. Obrigada, Camilinha. Hoje a gente vai falar principalmente de alongamento, mas inclusive eu acho que nos meus stories ou no Reels vão ter vídeos falando mais especificamente dessas técnicas, tá? Mas vamos lá. Inclusive já é até uma dica que você me dá de falar isso para as próximas lives, né? Até para live de 1 hora talvez. Vou ver isso com carinho, Camila. Muito bem, então a movimentação consciente é aquela, obrigada aí por vocês estarem dizendo que o som tá ok. Então, a movimentação consciente é aquela que vai te ajudar a levar mais consciência para o seu corpo através do movimento, mas essa consciência extrapola o nível físico, né? Ela vai muito além do nível físico. Vamos entender que o corpo é uma ferramenta, né? Uma ferramenta para que a gente possa existir, viver com mais qualidade. E se a gente não entende o corpo como uma ferramenta, nós ficamos limitados nas nossas áreas, diversas áreas de atuação da própria existência, e a gente acaba não vivendo com tanta qualidade. Afinal de contas, o corpo é a interface, né? É o que te permite existir e atuar no mundo. Se você tem mais consciência dele, a sua atuação no mundo se modifica, né? Vai ser uma atuação com mais consciência. Então, por exemplo, quando nós estamos trabalhando a flexibilidade diz respeito principalmente às articulações. As articulações serem mais flexíveis. Então, com as articulações mais flexíveis, você treinando essa flexibilidade sempre, de uma certa forma é como se você fosse lubrificando sempre essas articulações. Então elas vão estar sempre em excelente performance. Sabe aquela engrenagem que você não lubrifica nunca e que deixa lá largada num canto, né? Tô aqui olhando para minha bicicleta, né? Tô pensando nisso, né? Às vezes você tem ali a correia de uma bicicleta. Se você não limpa, não bota um pouquinho de óleo, não bota para andar o equipamento, aquilo vai enferrujando e vai ficando cada vez mais rígida aquela engrenagem. A mesma coisa com as nossas articulações. Se você não treina técnicas de flexibilidade sistematicamente, gente,
porque o corpo é uma coisa que você vai usar pro resto da vida. Então você tem que cuidar pro resto da vida. Então não é fazer uma vez ou outra, é sempre estar treinando a sua flexibilidade. É como se você estivesse sempre lubrificando as articulações, para que elas estivessem sempre saudáveis, sempre soltas, bem articuladas. E isso vai te permitir uma maior resistência no seu corpo. O alongamento diz respeito ao alongamento dos músculos. Então, quando eu tenho músculos mais alongados, esses músculos eles também vão ganhar mais força, porque tudo que não é tão alongado, que é mais rígido, quebra mais fácil. Então, se eu não estou sempre alongando meu corpo, o que vai acontecer com o passar do tempo? Ele vai enrijecendo, a musculatura vai enrijecendo, assim como as articulações. Então, a musculatura vai ficando sem elasticidade, vai ficando mais rígida. E aí, uma hora, você vai fazer um movimento brusco sem perceber, porque não está com consciência do seu corpo. Ou você pode até, às vezes, escorregar, mas o corpo não está tão ágil. E você vai romper o músculo. Por quê? Porque faltou alongamento naquela musculatura. Então, quanto mais você treina o alongamento, mais resistente o corpo vai ficando. Por quê? Esse alongamento vai manter a musculatura mais elástica, mais apta a qualquer necessidade, né? No movimento você não romper, não distender, não se machucar tão facilmente, porque a musculatura ela tá mais maleável. Você treina, você a exercita, você a alonga o tempo todo. E as posições de força? As posições de força, que nós chamamos de técnicas musculares, elas vão fortalecer a musculatura, muito diferente do que muita gente pensa, né? Nós não treinamos a posição de força, pelo menos não é a pretensão das técnicas que a gente ensina, para você ficar malhado e com o corpo todo desenhado. Você pode treiná-las com esse fim, porque dependendo da forma como você treiná-las, você ganha essa definição muscular. Mas o objetivo principal não é esse, tá? O objetivo principal das técnicas musculares é você desenvolver uma tonicidade na musculatura e uma força ideal na musculatura que sustente o seu corpo bem, né? Então, por exemplo, eu tô sentada aqui com você conversando, as minhas costas estão retas. Por que eu fico confortável com as minhas costas retas? Porque eu trabalho a minha vida inteira, mais de 20 anos, fortalecer essa musculatura das costas. Então, isso me permite estar aqui sentada com você no chão, com as costas retas, sem cansar a minha coluna, né? Se você ficar assim uns 2 minutos, você já vai estar assim, arriando a coluna. Por quê? Porque a musculatura não está forte o suficiente para sustentar o seu corpo numa posição tão simples que é estar sentado, gente. Imagina. Então, como a gente quer envelhecer com qualidade se nós não estamos educando, treinando o corpo para isso? Então, as técnicas corporais, elas são fundamentais para que o seu corpo tenha qualidade de vida para sempre. Estou falando do corpo, não é você que está lá dentro, é o corpo. Tenha qualidade de vida para que, à medida que você vai ganhando mais sabedoria e mais experiência ao longo dos anos, o corpo esteja sempre apto e sempre forte o suficiente para que você possa expressar tudo aquilo através dele. Porque é muito triste, né? A pessoa lá com 60, 70 anos, com uma cabeça 1000 por hora, cheio de experiência para compartilhar e o corpo todo, não deficiente, mas todo comprometido, né? Aquele corpo sem vida e que não te deixa passar tudo aquilo que está dentro de você. Isso é muito triste. Então, assim, nem adianta tanto a gente cuidar da cabeça e não cuidar do corpo, e nem adianta tanto cuidar só do corpo e não cuidar da cabeça, né? Porque é interessante que você tenha acumulado muita experiência de vida, sabedoria ao longo dos anos, né? Não adianta só o corpo cheio de resistência, de músculos e alongado e tudo mais. Então, a gente precisa equilibrar essas duas coisas. E treinar é a palavra para o sucesso. Treinar sempre o seu corpo físico, treinar as técnicas de força, de alongamento, de flexibilidade e associar isso a outras técnicas, como, por exemplo, as técnicas de respiração, de meditação e por aí vai, tá? Mas hoje nós estamos falando do corpo, do treino do corpo. E aí o que é mais interessante é que não só
você vai treinar essa flexibilidade, esse alongamento e essa resistência, essa força, para ter um melhor desempenho físico, mas você também vai acabar fazendo com que esse treino se reflita em níveis mais sutis. Por exemplo, quando você treina técnicas de força, você está treinando ali não para ter definição muscular, no nosso caso, tá? Mas para ganhar resistência. E essa resistência física, ela vai se refletir internamente, porque nós treinamos sempre a partir da permanência, ou seja, não há repetição dentro das nossas técnicas. Você não vai fazer um alongamento e ficar indo e vindo. Você não vai fazer uma técnica de força e ficar fazendo, por exemplo, flexão. Não é isso. Você treina a partir da isometria, porque o objetivo é gerar consciência, resistência, e que aquilo que você está produzindo naquele momento de alongamento, de força, de flexibilidade, se transforme num patrimônio do seu organismo. O que significa isso, Julieta? Significa que se você conquistou X de alongamento, quando você acordar de manhã e for fazer uma posição de alongamento, aquele alongamento está lá. Perceba que as pessoas precisam se aquecer às vezes para conquistar um ponto X de alongamento. No nosso caso, não, porque o alongamento que eu tenho é real, não é algo que acontece só quando o meu corpo está aquecido. Claro que quando ele está aquecido vai ser muito maior, mas o que interessa é eu ter um bom alongamento com o meu corpo frio, porque isso mostra que ele é um corpo mais resistente, mais alongado e mais forte, né? Forte em termos de resistência. E a mesma coisa a flexibilidade, a mesma coisa a força, né? Então ele tem que estar apto, né, para ter reflexos rápidos, né? Se você escorregar, você não cai, porque a musculatura ela reage rápida, né? Porque o corpo está treinado, ele está consciente. Mas como eu estava falando, uma técnica que você treine de força, que vai te dar resistência através dessa permanência, ela vai fazer com que cada vez mais você naquela permanência vai percebendo o movimento das suas emoções enquanto você está treinando força. Então, o que faz muitas vezes você desistir de um muscular, por exemplo, se você está numa posição parada lá de 4 apoios e aquilo está começando a ficar sofrido, é muito mais uma reclamação das suas emoções, no sentido assim, você começa a pensar, ai, tá muito difícil, ai, não vou conseguir, ai, não tô conseguindo respirar, ai, ela não acaba isso, preciso sair daqui. Então é muito mais o seu emocional se debatendo contra aquela permanência do que o seu corpo físico. E o que você aprende quando você vai conseguindo sustentar cada vez mais tempo essa posição? A aquietar todo esse movimento emocional que está dizendo que você não pode, que você não consegue, que você não tem resistência, que você não está conseguindo respirar. Então, aquela situação na qual o seu corpo te colocou na hora de fazer uma técnica muscular, está te ensinando a administrar as suas emoções num médio prazo. No começo vai ser sofrido, você não vai dar tempo nem de perceber isso tudo, mas um pouquinho devagar e sempre, sabe? A água mole em pedra dura, aos poucos você vai percebendo cada vez mais esses movimentos internos. E por isso a permanência é tão importante, porque se o corpo está parado, é muito mais fácil você perceber o que está acontecendo lá dentro. Se eu tô 1, 2, 1, 2, é tanta agitação que você não entra, né? Você não percebe os movimentos internos. Mas quando você está com o corpo imóvel, numa posição, seja de flexibilidade, de alongamento ou de força, você percebe direitinho o que começa a acontecer lá dentro. Quais são os pensamentos que vêm à sua cabeça, o tipo de emoção que você tem, dependendo da posição, se é de alongamento, se é de flexibilidade, se é de força. E isso permite você o quê? A se conhecer mais. Olha que coisa incrível, através de uma técnica física. E isso é maravilhoso. Essa oportunidade que o seu corpo te oferece de entrar dentro de você através de um exercício, desde que ele seja isométrico, né, parado, estável, é impressionante. Bom, o nosso tempo está acabando aqui hoje, isso dá pra gente falar muito mais sobre esse assunto. Camila, vou anotar lá essa dica que você deu, tá, de como fortalecer o seu corpo. E sim, é necessário, mas com consciência e principalmente, Camila, com a respiração, tá? Então, o que eu indico para você, depois a gente vai falar mais sobre isso,
Mas acesse todos os vídeos aqui do meu IGTV que a gente fala de respiração, tem vários eu ensino, e tente aplicar aquilo no dia a dia, porque a respiração é combustível, é oxigênio, e a gente precisa de estar com energia para fazer qualquer outra coisa, tá? Então comece por ali. E hoje a gente vai fazer uma técnica de alongamento bem fácil aqui. E eu quero que você se comprometa a fazer esse exercício todos os dias, ok? Todos os dias. Porque se você quer ter um corpo saudável, não é para cuidar dele uma vez ou outra, né? Aí você está querendo um milagre, né? Vou fazer 2 vezes por semana as minhas aulas de alongamento, de meditação, de respiração, e vou querer um resultado incrível. Gente, resultado vem com disciplina. E aí é uma questão de você no seu 880, de você aprender a fazer um pouquinho cada dia. A França está perguntando aqui qual é a melhor das respirações que você falou para dormir. Ritmo 1, 2, 3. Entra lá, França, nas lives de quarta-feira, das quartas passadas. Lá no começo, acho que na terceira ou segunda, eu falo do ritmo 1, 2, 3 e explico bastante tudo isso, tá? Entra lá. Bom, vamos lá. Deixa eu mudar aqui o meu cenário. Então, acho que aqui tá dando para vocês me enxergarem bem. Eu vou ficar de lado para vocês e é essa posição que eu quero que vocês façam todos os dias, ok? Então é simples assim, ó. Você vai sentar com as pernas unidas e estendidas, mais nada, tá? Para muita gente isso daqui vai ser uma solicitação já absurda. E você vai esticar a coluna lá para cima. Mais uma solicitação para quem não está acostumado a alongar, tá? Não afaste as pernas, não afaste os joelhos, mantenha os joelhos juntos, tá? As pernas unidas e estendidas, isso é fundamental. Aí você vai alongar. Seria ótimo se você fizesse isso todo dia de manhã. Alongou, não é para descer e levar a mão para o pé, não é isso. Você vai alongar e vai relaxar. Relaxar. As pessoas relaxam assim, ó. Não, isso não é relaxar. Relaxar é isso. Relaxa o braço, o cotovelo vai em direção ao chão. Relaxa os ombros e relaxa principalmente a cabeça toda. E você vai ver que você não vai conseguir relaxar a cabeça. A cabeça vai ficar aqui e vai começar a puxar tudo aqui. E é exatamente isso que eu quero que você faça. Então, bem devagarzinho, você vai procurar soltar cada vez mais a cabeça. Primeira coisa, não tensione os ombros. Ó, tô tensionada, não parece, mas tô. Agora eu relaxei, tá? Então, vai relaxando o tronco e relaxando a cabeça. Só isso. Máximo que você puder. Na hora que você sentir que a cabeça relaxou toda, aí você vai tentar ir com a coluna mais para frente. As minhas mãos vão começar a deslizar pelas pernas. E aí você vai continuar soltando a cabeça. Enquanto isso, como é que você vai respirar? Você vai respirar assim, você vai inspirar contando, por exemplo, 3 segundos e vai exalar contando 6 segundos. Quando você dobra o tempo de inspiração, por exemplo, eu inspiro em um tempo e exalo o dobro, eu favoreço a flexibilidade do meu organismo. Então, se eu estou numa posição de flexibilidade e quero soltar mais, né? Aqui é alongamento e flexibilidade, tem as duas coisas. Então, eu vou inspirar, por exemplo, em 3 e solto em 6. E enquanto eu estou soltando o ar, eu vou tentar soltar meu corpo também. E vou ficar aqui. Quanto tempo? Até você soltar tudo, até você sentir que não tem mais rigidez no seu corpo. Essa região do pescoço acumula muita tensão, muita tensão. Então a gente precisa soltar isso sempre. Se você fizer isso todos os dias, 5 minutos pela manhã, você vai perceber já uma mudança muito interessante na forma de você lidar com o seu dia daí para frente, tá? A sua consciência, a sua percepção do seu corpo, da sua respiração e tudo mais. Então, vamos lá. Você vai aqui, respirando e alongando. Ah, é o máximo, Julieta, não consigo mais. Então tá, antes de você desfazer a posição, se esforça para ir um pouquinho mais e volta. Volta inspirando, desenrolando vértebra por vértebra. Aos pouquinhos, você vai sentir que o corpo vai indo cada vez mais, cada vez mais. Se você conseguir alcançar os calcanhares, deixa eu ver aqui para vocês verem melhor. Então, se você conseguir alcançar os calcanhares, ótimo.
Mas não faça esse movimento de tensionar ombros e braços. Os braços estão sempre relaxados. Eu alcancei meus calcanhares, mas os meus braços estão relaxados. E aqui eu vou e avanço tudo que eu puder, tá? Mas limites, respeite os seus limites, vá aos poucos avançando. Quando você voltar desenrolando vértebra por vértebra, você vai se sentar com as costas retas, tanto faz, tá? As pernas, a posição, só não sente assim, ó. Isso aqui não ajuda nada. Por quê? Porque você tá com os pés impedindo que essas articulações da virilha cedam, tá? Então, seus joelhos vão sempre ficar assim, a coluna caindo para trás, não é o objetivo. Se você afasta os joelhos para os lados e não coloca os pés embaixo das pernas, você vai permitir que a coluna se encaixe e os joelhos desçam. E aí você fica aqui confortável, tá? Então procure sentar numa posição confortável, de preferência sem encaixar os pés embaixo. Bota as mãos nos joelhos e empurra o peito para cima, soltando a cabeça lá atrás. E aí você vai empurrar, usa essa força aqui, ó, para empurrar o peito bem para cima. E relaxa bem a cabeça lá atrás. Capaz até de dar uma estalada aqui. E de novo, muitas vezes a pessoa vem até aqui, ó, e não vai conseguir mais. Por quê? Porque a vida inteira foi acumulando tensões aqui e nunca fez nada para soltar, para liberar essas tensões. Então, quando você alonga, quando você treina flexibilidade, você está fazendo com que o seu corpo se livre das tensões acumuladas nele, tá? E isso é fundamental para a sua saúde. Então, você vai abrir o peito, soltar a cabeça lá atrás e se concentrar aqui, ó, na sua respiração. Então, você vai ficar respirando, prestando atenção no ar que entra e sai pelas narinas, sempre empurrando o peito para cima e soltando mais a cabeça lá atrás. Fica ali um pouquinho, 1 minuto, né? No começo vai sentir incômodo. Por quê? Porque tá tudo rígido. Então, vá respeitando os seus limites pouco a pouco. Tem uma regra que a gente fala, se esforce sem forçar. Então, respeite os seus limites. Não adianta ir com muita sede ao pote, fazer tudo de qualquer jeito e se machucar, porque o objetivo é uma movimentação consciente, não inconsciente. Entrou um alarme aqui, vamos lá. Então, você vai soltar a cabeça bem lá atrás e depois vai fazer um giro amplo com a cabeça para cada lado. Então, leva a orelha no ombro, o queixo lá no alto do peito. Aqui estamos liberando todas essas tensões um pouco mais. Observe o movimento, tá? É a orelha no ombro, não é o queixo no ombro. Eu não giro a cabeça para o lado. Eu giro, mas mantendo sempre o queixo no eixo central. Então, observe que meu queixo está sempre no eixo central, tá? Então, isso vai fazer com que eu ganhe um movimento muito mais amplo do pescoço para cada lado. Aí você faz o movimento para cada lado, vai para um lado e volta. Observe para o seu queixo ficar sempre no eixo. Quando chegar lá atrás, novamente inspira, retém o ar nos pulmões, puxa os ombros lá para as orelhas e exala. Pronto. Você vai estar muito mais pronto para agora começar o seu dia. Então, quero que você experimente essa técnica aí todos os dias, ok? Não adianta fazer uma vez ou outra. O corpo precisa disso, o corpo precisa se soltar, o corpo precisa alongar, o corpo precisa oxigenar para que você viva bem dentro dele. Então, fica a dica, tá? Vai ficar gravada aqui no meu IGTV, então pega lá toda a orientação direitinho e faça todos os dias, de preferência pela manhã. Vai ser sofrido porque de manhã o alongamento é 0 quase, mas aos pouquinhos você vai ver como vai mudar, tá? E se você quiser fazer em qualquer outro momento do dia, é super válido, mas pelo menos todos os dias pela manhã. E por que de manhã? Porque quando você acorda, o corpo tá todo travado, porque você passou 8 horas, né? Eu espero que você tenha 8 horas de sono, 7 no mínimo, praticamente na mesma posição. Então, você precisa se alongar ao acordar. Então, eu sugiro que logo que você acorde, a primeira coisa que você faça antes de comer, antes de fazer qualquer coisa, é fazer essa sequenciazinha básica. Eu faço todos os dias, eu não consigo sair da cama mais sem fazer isso. Eu faço em cima da cama, minha cama é ortopédica, colchão de madeira, eu amo.
Então, pra mim, dá pra fazer em cima da cama. Mas se não dá pra você fazer em cima da cama, desça ali, bota um tapetinho, qualquer coisa no chão e senta, sente-se e faça, tá? Compromisso comigo e com você principalmente. Todos os dias, daqui para o resto da sua vida. É o mínimo do mínimo do mínimo que você pode fazer pelo seu corpo, tá bom? Fica a dica, amanhã tem mais. Se der, eu acho que eu vou continuar esse assunto nas próximas quartas-feiras, né? E aí a gente vai falar de alguma técnica de força também, tá bom? Mas depois me contem aqui, manda comentários lá no direct de como que foi. Era pra ser só 15 minutos, mas olha, quando a gente tem que ensinar um pouco mais, o tempo voa. É isso aí, galerinha. Beijo grande. Amanhã, Buzi, saudades. Amanhã é dia de live de 1 hora, tá? E vamos falar sobre mentalização. Então, quero todos vocês aqui. Beijo grande.